Queridos irmãos, nessa manhã, uma manhã tão bonita, uma manhã tão gloriosa, uma manhã onde nós podemos ver claramente diante dos nossos olhos essa manifestação graciosa da presença de Deus aqui neste local em nossas vidas. Nós iremos falar sobre o tema A Unção Vaza. Você pode dizer para o seu irmão aí, a unção vaza. E a gente não gosta nem de dizer amém, né? Porque não é bom perder a unção. Mas vamos lá, amados irmãos. Eu quero dar aqui já os textos, que é o texto de 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E o outro texto é um texto lá que está lá em Êxodo 34, do versículo 29 até o versículo 35. 2 de Coríntios 3, 13, Êxodo 34, 29 a 35. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Vocês estão prontos para a palavra? Então estende as suas mãos à frente e faça essa oração comigo. Querido Deus, no poder e na autoridade do Teu Espírito, eu recebo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler. 2 de Coríntios 3,13 vai dizer assim: não somos como Moisés, que colocavam um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O texto de Êxodo 34, do versículo 29 até o versículo 35, vai dizer assim. Dá uma pausa para você ir lá. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu, até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém? A unção vaza. A unção vaza. Então preciso definir esse termo unção, né, meus irmãos? Porque senão a gente pode ter algum tipo de dificuldade aqui. Então, quando a gente fala a respeito de unção, a gente está falando sobre o Espírito Santo de Deus na vida do cristão e as virtudes do Espírito Santo de Deus. Quando João vai falar, vai escrever na sua carta e falar a respeito da unção, e num ambiente de gnosticismo, João vai falar: olha, vocês não precisam ser mais ensinados, porque você já tem a unção. João está falando a respeito dessa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala num contexto como o nosso, um contexto batista, a respeito de unção, a gente está falando a respeito desse
encher do Espírito Santo de Deus, que transborda na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente está falando, meus irmãos, a respeito de amor, a gente está falando a respeito de bondade, a gente está falando a respeito de paciência, de mansidão, a respeito de generosidade, a respeito de misericórdia. Quando a gente fala a respeito de unção, a gente está falando a respeito desse brilho, dessa presença contagiante de Deus na vida dos filhos de Deus, na face dos filhos de Deus. Quando a gente fala a respeito de unção, a gente está falando a respeito desse fervor que deve fazer parte da vida do cristão, desse entusiasmo pelas coisas de Deus, desse envolvimento com as coisas de Deus, ok? O pastor não está falando a respeito de alguns comportamentos que as pessoas chamam aí fora de unção, onde pessoas ficam correndo por um templo como esse, onde pessoas, quem sabe, ficam dando risadas, onde pessoas ficam caindo pelo chão, onde pessoas ficam fazendo aviãozinho pela igreja, onde pessoas pegam numa coluna daquela, sobe na coluna e fica como se fosse um pica-pau. Não é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente fala de unção, a gente está falando a respeito dessa presença poderosa de Deus, desse brilho intenso que deve fazer parte da vida do cristão, desse extravasar da glória de Deus a partir da minha vida e a partir da tua vida. É uma vida intensa, uma vida cristã, onde há brilho, onde a gente fala a respeito das coisas de Deus, amados irmãos, com alegria, com entusiasmo, de maneira que as outras pessoas que estão no nosso entorno, elas são contagiadas por esse brilho intenso. É sobre isso que eu quero falar com vocês, é sobre essa unção que se perde. Embora o apóstolo Paulo, nesse texto, nesse contexto aqui, vamos lá, 2 Coríntios 3,13, Paulo está falando a respeito de uma velha aliança e de uma nova aliança. Paulo está colocando uma aliança velha diante da nova aliança, e Paulo está destacando aqui a glória superior da nova aliança que nós temos no sangue de Jesus Cristo, que logo mais estaremos nos relembrando a respeito dessa aliança através da celebração da ceia do Senhor. É sobre isso que Paulo está falando nesse contexto. Mas eu gostaria, meus queridos irmãos, de destacar esse brilho intenso, essa luz resplandecente. Eu gostaria de destacar essa unção gloriosa que tínhamos, e quem sabe um dia se perdeu. Esse brilho intenso que quem sabe tem se perdido das nossas vidas, e que muitos têm percebido ou percebem, e tentam esconder esse brilho, esse entusiasmo, essa unção, como Moisés fez, conforme Paulo está dizendo, porque Paulo está falando que Moisés cobria o rosto, não para proteger as pessoas daquele brilho intenso, mas para esconder o brilho que estava se desvanecendo. Essa unção que vazou como Moisés, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Então conta-se, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Conta-se que havia uma determinada comunidade cristã que se reunia periodicamente para buscar mais de Deus, mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo de Deus. Isso é bíblico, tá bom, irmãos? Efésios capítulo 5, versículo 18, vai falar a respeito dessa necessidade que nós temos de sermos cheios do Espírito, e não num ato isolado, mas num ato contínuo. Então essa comunidade se reunia, e numa dessas reuniões havia um irmão lá, que ele gritava bem alto, e ele dizia assim, olha, Senhor Deus, naquele momento, Senhor Deus, enche-me do teu Espírito, Senhor Deus, enche-me da tua unção. E aí a igreja se reuniu num novo momento, e novamente estava lá aquele irmãozinho gritando, Senhor Deus,
enche-me do teu Espírito, enche-me da tua unção. Novamente, essa comunidade, o Bem-te-vi está concorrendo aqui, né? Presta atenção aqui, amados. Presta atenção aqui. Terceira vez, aquele grupo de irmãos estavam reunidos ali naquele mesmo local, buscando mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo de Deus, e de repente aquele mesmo irmãozinho, pela terceira vez, ele grita bem alto no meio daquela comunidade: Senhor Deus, enche-me do teu Espírito Santo, enche-me da tua unção. Aí de repente, um gaiato lá do final grita assim: Senhor Deus, não enche não, porque ele vaza. Meus irmãos, e o problema é que nós vazamos. O problema é que nós vazamos. O problema é que o brilho, essa intensidade, ela vai se perdendo de nossas vidas. Dá uma olhadinha na tua vida como era antes. Dá uma espiadinha lá na tua vida, quem sabe no começo, como esses irmãos que estão começando. Como você era entusiasmado, como você estava presente nas coisas de Deus, como você tinha sede, como você falava de Jesus para as pessoas, como você falava a respeito da igreja, a respeito das coisas de Deus. Dá uma olhadinha na tua vida e perceba que de fato essa unção, amados, ela vaza. E a grande lição que a gente tira aqui de uma ilustração como essa é que esse brilho intenso de estar na presença de Deus, quando a gente sai, parece que vai se desvanecendo, parece que vai se apagando. E eu penso, amados, que é o contato com o nosso dia a dia, é o contato com a rotina pesada de trabalho, é o contato com os desafios, é o contato com os conflitos que nós enfrentamos, é o contato com os problemas, é o contato com esse mundo que conspira contra a nossa fé, é a nossa rotina, é o dia a dia. Isso vai nos roubando, isso vai sugando tudo aquilo, aquele brilho intenso, aquela força, aquela explosão de unção. Meus queridos irmãos, recentemente, conforme falamos agora, nós tivemos um retiro onde, Deus se manifestou de uma maneira extraordinária, graciosa. E se nós estendêssemos a nossa mão, assim, os homens, nós estaríamos tocando os céus, tal a nuvem de glória que estava naquele local. Mas a grande questão, quando a gente sai desse ambiente, daquele ambiente onde nós estamos cheios da presença de Deus, a gente vai tendo contato com o nosso dia a dia, a gente vai tendo contato com as lutas, com os problemas, a gente vai tendo contato com os homens, com dificuldades, e esse brilho parece que vai se esfriando, vai se apagando, A unção vaza, meu irmão. A unção vaza e a gente precisa estar atento. Quantos cultos poderosos nós saímos daqui, num ambiente onde você não gostaria de ir mais para a sua casa, porque Deus, Ele se manifestou de uma maneira poderosa, Deus falou de tal maneira ao teu coração, onde houve quebrantamento, onde você percebeu um Deus de fato que habita no meio do seu povo, dos louvores, não simplesmente um discurso de um pastor a respeito da palavra de Deus, mas um Deus falando através de um homem, ou através de homens, através das ministrações dos louvores, através da sua palavra, e você fala: meu Deus, que esse culto não acabe mais. E a gente sai assim, amados, cheios da presença de Deus, cheios do brilho de Deus, e a gente já sai aqui evangelizando aqueles moços ali já da portaria. A gente sai assim, a gente sai evangelizando todo mundo e falando de Deus para todo mundo. Mas aí, na segunda-feira, a nossa rotina começa, o contato com o mundo real começa, com a rotina do dia a dia, e isso vai
roubando a unção. A unção vaza. A unção vaza, meus irmãos. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer naquele livro famoso que ele tem a respeito de depressão espiritual, ele que foi um grande avivalista, ele vai dizer que Satanás, ele usa essa tristeza no coração e na vida dos cristãos para afastar as pessoas que não conhecem Jesus de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque é um péssimo testemunho quando você não é empolgado com as coisas de Deus. É um péssimo testemunho quando você não está cheio de Deus. Você se lembra da igreja que nós chamamos igreja primitiva, lá de Atos? Pois é, uma igreja que está debaixo de lutas, debaixo de perseguições. É um momento muito difícil na vida daquela igreja, mas aqueles irmãos, eles começam a compartilhar aquilo que eles têm, é uma só família, como o pastor Wagner acabou de falar aqui nesse momento de batismo. São os irmãos que estão preocupados uns com os outros, com as necessidades dos outros, irmãos solidários, irmãos amorosos, uma igreja que se dispõe, uma igreja que ora, uma igreja vibrante, amados. E essa igreja está vivendo perseguição e o brilho, e essa perseguição não tem o poder de apagar essa unção, esse brilho na vida dos irmãos. E o texto diz que aqueles irmãos, aquela igreja caía na graça do povo. Eu sei, queridos irmãos, não me interpretem mal. Eu sei que muitas vezes a gente passa momentos de lutas onde nós realmente ficamos abatidos, mas o grande problema é a gente viver abatido. Esse que é o grande problema. Então, de fato, Lloyd Jones tinha razão. Quando as pessoas não veem esse brilho de Jesus Cristo na nossa face, quando as pessoas não enxergam que você tem vida, emana da sua vida, meu irmão, as pessoas vão procurar assim, o que está acontecendo ali? Eu quero me aproximar daquela pessoa, porque algo diferente existe na vida dessa pessoa. A unção vaza, queridos, a unção vaza. Mas a grande questão é o que a gente faz para conter isso. O que a gente faz para não perder isso? Irmãos, eu creio que sinceramente cada um de vocês, enquanto eu estou falando a respeito dessa questão de você perder o brilho, perder a intensidade, perder essa unção, perder essa vida vibrante, essa vida cristã vibrante, eu creio que vocês no fundo estão pensando assim: olha, eu não queria ser assim, eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria de resgatar, sim, aquela alegria, quem sabe, que eu tinha do meu primeiro amor a Cristo, à sua igreja, ao seu reino. Eu creio que esse seja o desejo presente no teu coração, mas a grande pergunta que a gente faz é: o que a gente faz? Eu tenho experimentado isso, e eu como pastor, os ministros de Deus, eles experimentam isso, amados. Eles experimentam isso, todos nós experimentamos isso. Esse homem Moisés, a gente pega aqui a vida de Moisés e a gente vê, é um homem que ele está ali na presença de Deus, ele está em comunhão íntima com esse Deus. E quando Moisés desce ali do monte, Moisés tira o véu, as pessoas veem que o rosto de Moisés estava brilhando, e um brilho intenso, onde as pessoas sentem até medo, e Moisés fala assim: venham para perto, não tenham medo. O que a gente faz? Qual o segredo da unção? Porque eles viam que o seu rosto resplandecia. Está escrito no versículo 35 aí na parte A. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que Moisés saía e contava aos israelitas tudo que havia lhes ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. E aqui eu quero que você preste atenção aqui nesse versículo. Então, de novo Moisés cobriu o rosto até
entrar de novo na presença do Senhor. E o que é que acontece quando Moisés entra na presença do Senhor? Duas coisas acontecem. Moisés entra na presença do Senhor e ele fala com o Senhor. Moisés entra na presença do Senhor e o Senhor fala com Moisés. E aqui, meus amados irmãos, eu encontro o segredo para que esse brilho permaneça na minha vida, para que eu busque cada vez mais essa vida cristã vibrante. E o segredo está em duas coisas. O segredo da unção está na oração, porque Moisés falava com o Senhor. E o segredo está na palavra, porque Deus falava com Moisés. Você se lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estão conversando com Jesus. O que acontece com eles? Eles estão tristes, eles estão abatidos, eles estão desiludidos, eles estão sem unção, uma unção foi embora. E aí, de repente, eles têm um encontro com quem? Com o Senhor. Eles têm um encontro com o Senhor Jesus, naquela estrada de Emaús. Então eles começam a conversar com Jesus, Jesus começa a conversar com eles. Eles começam a falar com o Senhor, eles começam a ter contato com Deus. E Jesus começa a ministrar a palavra de Deus ao coração daqueles irmãos. O que acontece? Fervor espiritual volta. Meus queridos irmãos, isso aqui que eu estou falando para vocês, e para a minha vida, isso aqui é muito sério. Porque eu creio que nós temos perdido esse fervor espiritual. Nós temos sido jogados de um lado para o outro pelas dificuldades da vida, pelos problemas, pelo contato com as pessoas. Por quê? Porque a gente perde. Porque a gente, quem sabe, tem deixado de lado a oração. E a gente tem deixado de lado a palavra de Deus. Você quer fervor espiritual, meu irmão? Volte a orar. Olha os grandes avivamentos que nós experimentamos ao longo da história da igreja. Aconteceu através de oração e através da palavra de Deus. Às vezes a gente fica esperando um mover extraordinário de Deus, e Ele faz isso. Deus faz isso, num culto como esse Ele faz, num culto como o culto da noite Ele faz, num culto de quarta-feira Ele faz, porque Ele é Deus. Mas amados, eu tenho para mim que nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de mais de Deus de maneira individual. E quem sabe isso não tenha acontecido. Por quê? Porque nós deixamos o recinto secreto da oração. Nós falamos pouco com Deus, nós não oramos como os nossos irmãos do passado, amados. Nós muitas vezes temos preguiça de orar, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para falar com Deus. É isso que tem acontecido. Nós não temos mais tempo para estar diante daquele que é a palavra e ser ministrado pela palavra de Deus. Eu sei que num culto como esse a gente tem um tempo limitado, amados. Eu sei disso, eu estou de olho no relógio ali. Mas a gente precisa ter mais tempo com essa palavra. Se você quer ser aquele irmão cheio de unção, na certeza de que sim, a unção ela pode vazar, mas você precisa se encher. Porque Paulo vai falar, vai deixar isso claro em Efésios: enchei-vos do Espírito, amados. É um ato contínuo. E aí a gente entende a razão pela qual Deus deixa escrito na sua palavra que a gente precisa desse enchimento diário. Porque vaza mesmo. Porque a gente vai sendo roubado pelas situações, pelas circunstâncias. Então, amados, o segredo consiste em duas coisas.
O segredo consiste numa vida de oração. Você quer mais de Deus, você quer ter uma vida cristã vibrante, você deseja que as pessoas olhem para você e vejam Jesus Cristo, e vejam o brilho do Senhor sobre a sua vida, não veja problemas, não veja dificuldades. Você precisa estar mais na presença de Deus, falando com Deus e sendo ministrado por Deus através da sua palavra. Não tem outro jeito. O pastor Wagner não vai fazer uma oração forte aqui para você, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dessa unção, cheio desse resplendor da glória de Deus. Não, amados, não. Quando eu olho a vida desse homem chamado Moisés, eu vejo nesse texto, Moisés estava na presença de Deus, preste atenção, e quando ele saía da presença de Deus, seu rosto brilhava. Mas é interessante esse contato com a comunidade, esse contato com o povo, esse ministrar a palavra de Deus ao povo, esse contato com as dificuldades, esse contato com os problemas fazia com que a unção, o brilho, a glória desvanecia. E era por isso que ele cobria o rosto com o véu. Para quê? Para que as pessoas não percebesse que a glória de Deus estava indo embora. Mas Moisés, o texto vai dizer que Moisés, ele retornava. A presença de Deus, falava com Deus, e Deus falava com ele. Irmãos, quando a gente entra na presença de Deus e a gente fala com Deus, eu sei que Deus fala conosco pelo seu Espírito, mas a priori, Deus fala conosco através da sua palavra. Muitas vezes a gente fica atrás de grandes experiências místicas, né? Outro dia eu recebi um postzinho de WhatsApp, e lá estava um irmão dizendo: Senhor, fala comigo, e das nuvens saía uma mão com a Bíblia. Isso quer avivamento, isso quer mais de Deus sobre a tua vida. Você precisa falar com Deus, oração. Você precisa ouvir Deus, palavra de Deus. Esse segredo da unção. Irmãos, nesses últimos minutos eu quero tirar aqui algumas lições práticas desse texto para as nossas vidas. Primeiro, a unção vaza mesmo. O texto diz que depois que Moisés falava com o povo, o brilho do rosto de Moisés desvanecia. A unção vaza com a rotina da vida. A unção vaza com as lutas, com as dificuldades, com os problemas. A unção vaza com as relações humanas. Esse contato comigo, que sou diferente, que sou difícil e que muitas vezes você não entende, é esse contato com o outro, esse desgaste com o outro, é esse desgaste com o seu marido, esse desgaste com a sua esposa, esse desgaste com os seus filhos, esse desgaste, esse contato com as relações humanas. Isso rouba muitas vezes o brilho de Deus em nós. A unção vaza. Segundo, não podemos viver com a unção de ontem. Não podemos viver com a unção de ontem. Amém? Eu sei que muitos de nós queremos viver a nossa semana com a unção desse domingo. Isso vai acontecer. Muitos de nós, amados, muitos de nós, não teremos tempo para oração, não teremos tempo para a palavra de Deus, não viremos mais em nenhum dos cultos que teremos durante a semana, porque nós queremos viver com a unção desse domingo. Não podemos viver com a unção de ontem. Eu lembro que uma época eu fui pregar numa igreja, Deus me deu um texto de Colossenses. Meus irmãos, foi uma visitação extraordinária de Deus naquele culto. Deus se manifestou assim gloriosamente,
através da palavra, eu via pessoas quebrantadas, pessoas chorando, pessoas se rendendo a Deus. Eu falei, glória a Deus. Aí eu recebi um convite para pregar num aniversário de uma igreja. E eu fiquei pensando, e aí eu falei, eu vou pregar aquela mensagem foi poderosa, foi uma mensagem poderosa, eu vou pregar. Eu preguei, e eu confesso, foi um sermão técnico, foi um sermão sem unção, sem o brilho. Sabe por quê? Porque eu quis pregar com a unção de ontem. Nós queremos, muitas vezes, viver com a unção desse momento. Terceiro, não tente dissimular a perda da unção. Não tente. A gente jamais saberia a razão pela qual Moisés estava colocando um véu, se não fosse esse homem iluminado pelo Espírito Santo chamado Paulo. E é Paulo que vai explicar que Moisés está colocando o véu, não para que as pessoas não se assustem com o brilho. Paulo vai explicar que Moisés está colocando o véu para esconder que o brilho está sendo perdido. Irmãos, e quantas vezes a gente faz isso? A gente tenta esconder, dissimular a unção e o brilho com o quê? Palavras de efeitos, jargões evangélicos, e a gente está se escondendo atrás disso, mas não é nada disso. A gente está seco, a gente está distante de Deus, e a gente está tentando colocar um véu para que as pessoas não vejam que a unção foi embora. Quarto, não existem substitutos para a unção, meu irmão. Não existem. Não existem. Não é um seminário que vai dar unção para um pastor, para um ministro da palavra. Sabe, não é um evento que você vai participar, que vai substituir. A fonte é o Senhor, a fonte é Deus. É lá onde você ora, é lá onde você se quebranta, é lá onde você derrama o teu coração, é lá onde você ouve Deus ministrar, alguém pregando, ou o próprio Deus pregando e lembrando a sua palavra ao teu coração. É lá. Não existe substituto. Você pode sair desse culto cheio da presença de Deus, mas por favor, volte para Ele, porque este culto não irá substituir a unção, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, amados, que é o Espírito. E quinto e último lugar, é possível transbordar novamente na presença de Deus. É possível, amados. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Sabe, aquele que está triste, aquele que está desanimado, aquele que quer voltar ao seu primeiro amor, aquele que quer que as pessoas vejam na vida dele esse brilho de Jesus Cristo, essa presença gloriosa de Deus. A boa notícia que nós aprendemos com esse texto, com a vida de Moisés e com esse texto que Paulo escreve aos Coríntios, que é possível transbordar novamente na presença de Deus. Quando Moisés saía da presença de Deus, seu rosto brilhava, e o texto diz que novamente Moisés retornava à presença de Deus, e quando ele saía da presença de Deus, o seu rosto brilhava. Irmãos, a ordem de Deus para nós, a ordem diária é: enchei-vos do Espírito Santo. Continua de pé, continua lá na tua palavra, Efésios capítulo 5, versículo 18, é o pão nosso de cada dia, amados, é o pão nosso de cada dia. É por isso que o maná era diário,
A gente não pode sair daqui se esquecendo disso, amados. É possível a alegria voltar. É possível você voltar a testemunhar. É possível as pessoas verem mais de Deus na tua vida. É possível. E eu quero concluir com 2 Coríntios 3, versículo 18, que vai dizer assim, está aqui para vocês: e todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, esse é um grande privilégio que nós temos. Paulo estava se referindo àquela comunidade já. Todos nós hoje podemos. Se aquele povo, amados, ele via a glória de Deus através do rosto de um homem mortal, nós hoje temos o privilégio, porque Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, Ele removeu o véu, Ele removeu a parede de separação que havia entre o povo de Deus e Deus, e nós podemos nos achegar sim, com ousadia na presença de Deus, e receber mais desse Deus, sermos ministrados por Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, e termos mais de Deus na nossa vida. Queridos irmãos, o apagão que nós tivemos anteontem incomodou todo mundo, trouxe transtorno para todo mundo. Quem não se incomodou com o apagão, por favor, levante uma de suas mãos. Quem de fato não se incomodou em nenhum momento? A maioria esmagadora se incomodou com o apagão. Até os cachorros lá de casa se incomodaram com o apagão. Sabe o que é interessante? Eu estava pensando a respeito disso. Eu preciso tirar alguma lição desse apagão. A gente se incomoda tanto com o apagão, com o apagar das luzes, com a falta de energia, com uma vida desconfortável de você abrir o portão e levantar portão com as mãos e no escuro, e um vigia e aquela coisa, e você esquentar água, e você tomar banho de canequinha, ou você tomar banho frio, ou você esquentar a sua comida no fogão de novo, sem micro-ondas, sem nada. A gente se incomoda com tudo isso, mas a gente não se incomoda com o apagar do Espírito Santo, com o brilho de Deus em nossas vidas. A gente precisa pensar seriamente sobre isso, e que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Querido Deus, recebe, ó Deus, a alegria do teu povo, recebe as palmas, os aplausos, porque esses aplausos é para o Senhor, é para Deus, é para o teu Espírito Santo. Obrigado a Deus por falar o nosso coração a respeito desse brilho que o Senhor deseja, que faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a presença gloriosa de Cristo Jesus na nossa vida diária. Eu oro a Ti pedindo graça, compaixão sobre nós, e pedindo: Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo, encha-nos da Tua unção, no nome de Jesus, amém.